Parei. Alô, tudo bem? Está começando mais uma tabelinha com Victor Ernesto Birner. Uma tabelinha que encerra definitivamente o Campeonato Brasileiro, que para muita gente já tinha acabado, mas que na verdade não tinha não. Né? Porque é uma maneira muito especial essa de achar que só porque tem um campeão acabou o campeonato. Pergunte para o torcedor do esporte se o campeonato já tinha acabado. Da Portuguesa, do Bahia, do Galo, do Grêmio. Não tinha não. E mesmo pergunte aos torcedores que participaram dos clássicos que fecharam o campeonato, se o campeonato já tinha acabado. Pergunte para o São Paulino, por exemplo, né? Se ele não está curtindo e vai curtir muitos dias o que aconteceu ontem, na última rodada do campeonato. Pergunte para o torcedor do Internacional, que foi ao Olímpico com mais de 46 mil pagantes e botou, literalmente, água na festa do Grêmio. Jogando com 9 jogadores, quase todo o segundo tempo, sem seu goleiro titular, sem seu artilheiro, e impediu que o Grêmio acabasse com a vaga direta da Libertadores e o vice-campeonato acabou ficando com o Galo, que, aliás, no meu modo de ver, foi o resultado mais justo pelo que o Galo fez em todo o campeonato e principalmente pelo que fez no primeiro turno. Aliás, Victor Ernesto Birner, junto com os seus cumprimentos. Você se deu conta que aquelas pessoas que defendem, por exemplo, né, fórmulas mistas, o campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo. Se assim fosse, a decisão seria, estaríamos esperando nos próximos 2 domingos que jogassem São Paulo e Atlético Mineiro? O Fluminense estava fora. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, amigo e amiga internauta. Eu não tinha dado conta disso. Se você falou assim, eu teve que São Paulo, falar São Paulo e Fluminense, porque eu vi que o São Paulo tinha ganho o turno. Mas foi o Atlético que ganhou o primeiro turno. Sim. É claro que alguém dirá, mas aí o Fluminense não teria tirado o pé, perfeito. Mas aí não sei o quê, aí o São Paulo jogaria com o time titular contra o Corinthians, e talvez o jogo fosse outro se fosse titulares contra titulares. Mas, objetivamente, Sim. teríamos Galo e São Paulo, repetindo a decisão de 77. Eu até escrevi sobre isso no lance, eu acho essas pessoas que, mesmo se o campeonato no final tivesse sido sem graça, tá? Eu concordo contigo, eu acho que a última rodada, ela foi... tinha 20 mil pessoas nos aflitos, tinha 20 mil pessoas, tinha 46 mil pessoas no Olímpico, tinha 25 mil pessoas no Pacaembu. Sim. Percebe? Que... Eu acho que mesmo se o campeonato... Eu não acho que a última rodada foi boa. Acho que a gente teve um bom campeonato brasileiro. Inclusive, eu vi algumas pessoas falando, acho que o nível técnico do campeonato foi fraco. Eu discordo completamente. Você assiste hoje o campeonato italiano, não é melhor tecnicamente que o brasileiro. O espanhol é melhor naqueles times de ponta lá. O Real e Barcelona. O Atlético de Madrid também, que tem um timaço hoje em dia. Mas não fez frente ao Real Madrid de novo, né? Não fez frente, mas é um timaço. Eu sei. É um timaço. Então eu acho que a gente tem aqui um campeonato de boa qualidade. O futebol no Brasil ele era muito lento. Você sabe que eu reclamava disso há alguns anos. Já não é mais. A gente tem vários jogos com bastante velocidade. Eu acho que a gente tem aqui um grande problema com a arbitragem. Com o padrão de arbitragem. Acho que tem com a arbitragem e tem com o meio de campo, né, Vitor? Os nossos clubes... Não tem nenhum clube que você diga assim que tem um meio campo dos sonhos. Isso nós não temos mais. É porque os times aqui privilegiam as defesas. Pois é, então privilegiamos os volantes. Isso, né? Isso. Isso acho que precisa acabar, que foi um pouco o que disse o Breitner, não foi? Foi o Breitner? Que falou que os brasileiros se acham? Agora lá no Soccerex, foi o Breitner. Que o Brasil está jogando futebol de 20 anos atrás. Né? Eu acho que ele tem razão, nesse particular. Mas eu também não acho que o nível tenha sido baixo. E uma outra coisa... Houve alguns jogos inesquecíveis. As pessoas se esquecem, por exemplo... Vou pegar o último campeonato brasileiro por mata-mata, o de 2002, que o Santos foi campeão. Sim. Em 17 de novembro, o campeonato terminou em 15 de dezembro, 18 times... Estavam fora. Não tinham atividade alguma. É isso que eu digo sempre. Classificaram-se 8. As pessoas esquecem disso. E as pessoas se esquecem, por exemplo, que o clube precisa pagar o salário. Se eu sou, por exemplo, patrocinador, se eu sou diretor da empresa que vai patrocinar, chego no ano e falo assim, olha, meu time não classifica, meu time não classificou entre os 8 finalistas. Ano que vem, quando eu for negociar, eu vou querer pagar menos. Vitor, eu vou te dar o seguinte exemplo, pegando aqui a classificação. Voltássemos à fórmula antiga. Classificam-se 8, quer dizer, não é este exagero, né? Porque tem gente que acha que é pouco. O campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo, ok. Vamos pegar os 8. Teríamos
teríamos agora, então, nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, 2 jogos entre, sabe quem? O primeiro colocado, o Fluminense, e o Santos. O Santos com Oi, eu repeti 20, 2002. foi com São Paulo. 2002. Foi com São Paulo. Foi com São Paulo, exatamente igual. O Santos, 24 pontos atrás do Fluminense em 2 jogos. O Botafogo jogaria com o Galo. Deve ter gente vibrando de emoção do outro lado da tela, Juca, cuidado. O Grêmio com o Corinthians. E o São Paulo com o Vasco. Tirante esse São Paulo e Vasco, e talvez Botafogo e Galo, né? São Paulo seria favoritíssimo contra o Vasco, o Galo seria favoritíssimo contra o Botafogo. O Grêmio não seria favorito contra o Corinthians. De nenhum. O Fluminense não seria favorito contra o Santos. Também não. O Santos com o Neymar e... Agora, perigoso. então é o seguinte, quer dizer, a gente quer saber quem disputou o melhor Campeonato Brasileiro ou não. Porque eu entendo o raciocínio. Eu tô O escrevendo... Corinthians não teria conseguido vender os carnês dos ingressos como fez. Vitor. Cada time, só para lembrar mais os detalhes, cada time, eram 26 equipes, então cada time fazia 25 jogos. Isso. 13 em casa, 12 fora, alguns 13 fora, Isso. 12 em casa. Isso. Quer dizer, haveria um beneficiado do ponto de vista esportivo, porque não tem jeito, porque o número de jogos Claro, é ímpar. claro. Quer dizer, é ruim economicamente, é ruim na questão do produto futebol, Claro. é ruim do ponto de vista esportivo. Os árbitros que erram aqui, erram acolá, erram bastante. Qualquer erro de árbitro no mata-mata pesa 1 milhão de vezes mais do que nos pontos corridos. Sem dúvida nenhuma. E aí, dizer, aí é tem, ruim. por exemplo, o argumento do diretor do Globo Esporte, né? Marcelo Campos Pinto, de novo, né, externado aí nesse Soccerex, dizendo que ele não está preocupado com justiça, ele está preocupado com bilheteria, né? Eu não vou nem entrar no mérito de alguém que se diga não preocupado com justiça. Eu entendo o que ele quer dizer, Sim, não gosto. entretenimento, não espetáculo, gosto, tem que mas respeitar. entendo. Tem que respeitar. Muito bem. Agora, onde eu divirjo, e aí não divirjo por minha opinião, eu divirjo na constatação dos fatos. Os campeonatos de mata-mata não tinham público maior do que os campeonatos de pontos corridos. O problema da falta de torcedor nos estados brasileiros não se dá necessariamente por causa da fórmula do campeonato. Se dá por falta de segurança, medo de violência, se dá por falta de conforto, Preço de ingresso. se dá por preço e se dá por horários inadequados para os jogos. E se dá também pelo esvaziamento do Campeonato Brasileiro, pela inadequação do nosso calendário ao calendário do mundo. Né? Porque tem data FIFA, o campeonato não para, perde o interesse. Tem Olimpíada, o campeonato não para. Tem não sei o que, o campeonato não para. Tem Libertadores no meio, Campeonato Copa do Brasil, Isso. o time acaba priorizando outra competição. Isso, por essas razões. Porque até hoje o futebol brasileiro não foi gerido por profissionais. Então, eu fiz questão de fazer essa conta. Para contrapor o argumento. Uhum. Eu peguei as médias de todos os campeonatos de mata-mata e contrapus aos 10 de pontos corridos. Lembrando que nos tempos de mata-mata o ingresso era mais barato. Sim, não, espera um pouquinho, Vitor. Sabe qual é a diferença? Era a diferença semana passada? 660 torcedores a mais para os 20 e tantos anos, ou 30 e tantos anos, 31 anos, se não me engano, de campeonato de mata-mata. Sendo que pegou a era do futebol brasileiro dos anos 80, toda aquela alucinação, tem títulos do Flamengo. Mas este ano, o que seria a média do brasileiro com Maracanã e Mineirão funcionando? Boa, não tinha nem pensado nisso. Boa. O que seria? Boa. Com a torcida do Fluminense Sem no Maracanã e com a torcida do A Galo do no Galo, Mineirão? loucura. Não é isso? Então, provavelmente, a média seria maior. Nada extraordinário. Seria 15 mil contra 14 mil. É uma constatação, pouco, isso né? é muito claro. Quem luta por um campeonato brasileiro de mata-mata, luta pelo enfraquecimento do futebol brasileiro. É isso. É simples. Era aquilo que o Rinos Michel... Eu te contei essa história, né? Um dia... Ai, que Copa foi, Vitor? Não sei. Talvez tenha sido na Espanha. O Rinos Michel pergunta para um jornalista brasileiro: quantos times tem no campeonato de vocês esse ano agora? 42. Ah, que bom. Por quê? Porque vocês vão continuar sem ser nossos concorrentes.
pelo número de times, porque ele sabia que o número de times fazia cruzamentos, fazia isso, chaves. Então, o campeonato era pouco competitivo, do ponto de vista da manutenção do espírito da competição. A história do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, construída no mata-mata, é uma história... Tem gente que não liga para a justiça, como você falou, mas do ponto de vista esportivo, lotada de injustiças. Lotada. Assim, eu ouso dizer, eu teria que fazer a conta, que mais da metade... Teria que fazer a conta, mais da metade das vezes não ganhou o campeonato quem tinha o melhor time nem a melhor campanha. Só os que eu lembro claramente. Eu lembro de alguns fácil. O Corinthians foi campeão em 90, tendo terminado em 8º lugar. São Paulo 77 contra o Atlético Mineiro, Isso, ridículo. isso. Vamos começar de trás. Terminou em 8º lugar, aí ganhou aqui do Atlético Mineiro, que era o primeiro, ganhou de 2-1 com o Neto fazendo um gol de falta no fim, empatou no Mineirão 0-0. Aí foi pegar o Bahia, ganhou aqui de 1-0, empatou na Fonte Nova 0-0. Aí pegou o São Paulo, 90? Final. Aí ganhou a semifinal também, aquele gol do Wilson Mano, Wilson Mano, que fez depois... O São Paulo ganhou a final, ganhou a decisão do São Paulo 90, gol do Tupanzinho. Então, antes... Não, mas ganhou os 2 jogos. O São Paulo ganhou os 2 jogos. Os outros não. Acho que o do Bahia foi de virada no Pacaembu, não foi? Não, no Atlético foi de virada no Pacaembu. Com o Mas, gol do Neto de falta. O São Paulo, em 77, estava 10 pontos atrás do Galo, o Galo invicto, se não me engano. Invicto. E o 11 pontos atrás, a vitória valia 2 pontos. São Paulo ganhou nos pênaltis. Para não discutir a qualidade dos times. Isso, São Paulo ganhou nos pênaltis. E assim, São Paulo faz um campeonato brilhante em 2002, o Santos em 8º, se classificou na conta do chá por um gol lá em Brasília, sei lá quem era, o Brasiliense, ou coisa Curitiba que não vale. ganhou o Goiás. Aí o Santos acerta um jogaço o Santos jogou um grande futebol e talvez até o melhor futebol daquele campeonato nas finais. por 4 semanas. É isso. 4 semanas Não, 4 semanas não. São 4 semanas. 2 jogos de oitavas, 2 jogos de quartas, 2 de semi. 2 semanas. 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas. Né? Na verdade, fiz um jogo brilhante contra o São Paulo na Vila Belmiro, né? Porque aí tem mais assim, talvez fosse melhor para o São Paulo ter jogado aquele primeiro jogo no Morumbi. Não é isso? E não... Né? Porque poderia ir com o resultado melhor e administrar. Não tem que sair que nem saiu no segundo jogo, tomar contra-ataque. Olha, realmente, nem pensar. Bom, vamos ver a nossa bola de ouro. Só detalhe antes que alguém pegue no pé. Não acho injusto ninguém o resultado, porque o regulamento era esse, todo mundo sabia. Ninguém está diminuindo o título de ninguém, apenas é uma constatação. Do ponto de vista esportivo, óbvio, independentemente de regulamento... É óbvio. Não é justo. Muito bem. Eu resolvi dar a chuteira de ouro para um time e para um jogador. O time e o Galo, que conseguiu o vice-campeonato numa partida épica contra o Cruzeiro, no Estádio Independência, mais de 20 mil pagantes, que é o que cabe lá, saindo na frente, perdendo o pênalti, tomando a virada e conseguindo virar. Eu acho que mostra um Galo absolutamente maduro, né, para brilhar, tomara na Libertadores, a ponto de, na minha modestíssima opinião, o Cuca ser o técnico do Campeonato Brasileiro de 2012, com todas as homenagens que o Abelão merece. Mas essa é a minha opinião. E vou dar a chuteira de ouro para o jogador do São Paulo, o Maicon, que ontem fez 2 gols, um dos quais, o segundo, um golaço, dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro, com uma menção honrosa a este PH Ganso, Paulo Henrique. O Paulo Henrique Lima, que não fez nenhuma partida extraordinária, mas apareceu, jogou bem, enfiou 2 bolas preciosas para 2 gols do São Paulo. Vou dar a perna de pau para o Grêmio, que se deixou escapar em casa, na última rodada, contra 9, mais guerreando do que jogando bola, na despedida do Olímpico, a sua classificação direta para a Copa Libertadores da América. Está aí o Vanderlei Luxemburgo, que invadiu o campo para dar pito nos jogadores e acabou expulso, porque técnico não pode invadir o campo. E vou concentrar num jogador, né, pela falha no terceiro gol do São Paulo, no Wallace, que tudo bem o zagueiro falhar, mas do jeito que ele falhou, a furada que ele deu entre as pernas, realmente não é para um jogador de futebol profissional. Posso fazer meus questionamentos? Claro.
Eu acho que na chuteira de ouro, pelo seu raciocínio, você tem que incluir o Ney Franco. Obviamente, a direção do São Paulo preferia que utilizasse o time titular. O Ney Franco sabia da preferência. Espera um pouquinho, mas eu ia comentar isso, mas não acho que seja, dada a diferença entre você ser vice-campeão brasileiro e você ter ganho o jogo como ganhou. Não. Tô falando da chuteira de ouro. Chuteira de ouro. Não, você deu pro Michael. Então eu queria que você incluísse... Mas eu tô dando pro jogador que fez os gols. Porque eu acho que... Vale lembrar que o Ney Franco, não só por esse jogo, mas pegou um time que era uma bagunça, do ponto de vista tático, um time arrebentado fisicamente por causa da preparação anterior, e conseguiu hoje dar padrão até pro segundo time do São Paulo. Ou seja, o São Paulo está na Libertadores por causa do Ney Franco. Para mim, ontem também aconteceu uma coisa muito clara. Ontem, para mim, os dois técnicos acertaram. O Ney Franco, ao poupar seu time, que vai jogar quarta-feira contra o Tigre, em Buenos Aires, na Bombonera. Claro que a Bombonera não será a Bombonera, porque o Tigre não tem torcida. Mas, enfim, poupou seus titulares. O Corinthians estava certo em jogar com seus titulares para manter ritmo de jogo. É evidente que essa manutenção de ritmo de jogo não significa entrar em todas as divididas como se fosse para ser campeão. Ao passo que o time reserva do São Paulo jogou com esse espírito. E a diferença hoje, as pessoas estão lembrando, hoje lembravam, o Corinthians fez o mesmo com o Palmeiras, quando estava jogando a Libertadores. Diferente, porque o Corinthians pôs lá os seus reservas para jogar contra o Palmeiras, só que o Palmeiras não tinha razão alguma para não atropelar o Corinthians. Né? E o Corinthians ontem, ainda mais depois que o Guerreiro machucou, o jogador fala, meu Deus, já ficou. E eu também vou perder minha viagem para o Japão, não vou jogar o Mundial, deixa os meninos correrem. E aí, agora a vitória do São Paulo teve o gol mal anulado do Corinthians? Teve, sem dúvida nenhuma, seria 2-2 no fim do jogo. Mas isso não elimina o fato de que o São Paulo jogou objetivamente melhor que o Corinthians. O gol mal anulado e 2 lances de impedimento de jogadores do São Paulo que sairiam na cara do gol. Que não foram. Que não foram. Isso. Só que o gol foi muito mal anulado, porque era um lance simples de ver que não acontecia nada. Até porque a bola entrou antes do que os dois chegassem nela. Agora, só quero falar do Galo também, para os anti-pontos corridos. Nos pontos corridos você pode comemorar o vice-campeonato que ele aconteceu ontem. Sem dúvida. E não era digno de comemorar. Feito, pelo amor de Deus, a vaga direta na Libertadores, tem que comemorar. E contra o maior rival. Tem que comemorar. O jogo. Pô. Quer dizer, com o Cuca tirando o Ronaldinho também, que é corajoso e técnico que confia, sabe, nas coisas. Porque hoje, se o Galo tá fora, o pessoal ia sangrar o Cuca. Sim. E a decisão era certa, independentemente do resultado, como o trabalho do Tite foi brilhante na Libertadores. Sim. E se o Diego Souza tivesse feito gol contra o Vasco, o time não teria sido campeão e o trabalho foi brilhante do mesmo jeito. Claro. São coisas que estão ligadas, mas não necessariamente andam juntas o tempo todo. Sem dúvida. E eu acho que você tinha que fazer eu acho que esse perna de pau você tinha que dar pro time do Corinthians inteiro, não só pro Wallace. Não, mas eu falei isso, Vitor. Juca. Estou concentrando no Wallace a maneira pela qual o Corinthians perdeu, na falha grotesca. Como estou dando para o Maicon, não apenas para ele. O Douglas jogou muito. O Casemiro, tirante o destempero dele no fim do jogo, jogou muito. O Denis fez uma defesaça. Teria falhado no gol de empate, né? Que a bola passou debaixo dele, um chute cruzado, podia ter pego. Mas, enfim, não valeu o gol, então não valeu. Agora, uma coisa eu acho que não foi boa para o Corinthians ontem. Você sabe que eu adoro o Tite, eu confio no discurso do Tite, mas eu acho que a entrevista dele pós-jogo, dando conta, agora nós vamos à semifinal, agora nós vamos chegar à final, serviu de alerta, esse tipo de discurso, eu não acho que ele se enquadra exatamente nesse caso. Eu não acho que o Corinthians entrou com salto alto, acho que o acerto com cautela, com acerto cautela. Agora, o Tite colocou ontem, fora o Wallace, que é o Paulo Andrali, o time titular. E, por exemplo, o Corinthians começou tentando pressionar a saída de bola, tentando tomar conta do jogo, se impor. Até o Guerreiro mas não conseguiu de verdade fazer Tomou isso. Tomou 2 bolas que podia... Começou muito parecido com o jogo do primeiro turno. No primeiro turno jogou melhor. Não, sem dúvida jogou melhor. Até porque... Agora, eu não tenho dúvida no seguinte. Se jogam os titulares contra os titulares, com o São Paulo jogando na quarta-feira, dava 0-0. Eu não sei se 0-0, mas esse jogo pode... Agora, o que é que eu acho que acontece, Juca? Ontem o Guerreiro machucado... E eu achei que o meio-campo do Corinthians, saía de 3, foi um pouco lenta. E nesse momento, o Tite falou disso durante todo esse período de preparação, o Corinthians tinha que estar jogando o futebol que ele pretende apresentar no Mundial. Não tá. O próximo. Não tá muito abaixo do time da Libertadores ainda. Eu acho que tinha o time titular e agora não tem mais na cabeça. O time não tem. Sabe, agora eu acho que o Danilo e o Sheik ficam aí nesse time, os outros dois eu não sei quem serão. O Sheik ainda jogou muito mal ontem, de novo. Mas o Sheik tem uma... Vamos ver.
O jogador que dá decisão costuma crescer, né? Agora, eu apenas... Vamos ver o que o Tite disse. Nós temos a entrevista do Tite, a frase a que o Vitor se refere. Nós vencemos o primeiro jogo do Mundial hoje. Eu estou falando. Guarde a resposta que eu estou dando para ti. É esperto, né? É esperto porque é compreensível que eu diga. Eu acho que ele estava irritado. Na pré-eleição, ele estava muito bravo. Ele estava saiu do campo dizendo isso. Queria perder um dos 6 jogos, mas não esse. E não para o São Paulo. É evidente. Perdeu os 2 jogos para o São Paulo. Né? No Acho que o campeonato. problema é perder, é o futebol que não jogou, esse é o problema maior. Agora, é esperto da parte dele dizer isso. É claro que se eventualmente for eliminado na semifinal, ele vai dizer, me enganei. Não é como a gente fala aqui tanto, me enganei. Ele vai dizer, me enganei. Mas o que ele quis dizer? Porque antes do jogo ele disse para os jogadores, a responsabilidade agora é toda nossa. Nós vamos jogar contra os meninos do São Paulo. Né? E perderam. Provavelmente os adultos do Corinthians não acreditaram que pudessem perder. Perderam. Agora, hão de acreditar que pode perder para qualquer um, como o Inter perdeu para o Mazembe. Agora, eu só acho uma coisa, o Vitor, a gente precisa perder a nossa arrogância. Porque nós temos visto resultados de futebol brasileiro tão desastrosos nos últimos tempos, desastrosos para a nossa arrogância, ou normais, se a gente considerar as coisas como as coisas são hoje em dia. Por exemplo, como perde para o México a final da Olimpíada? Perde para o México, como nos últimos 10 jogos entre brasileiros e mexicanos, seleções principais, os mexicanos estão na nossa frente, nos confrontos. Como é que o Inter perde para o Mazembe? Perdendo de 2-0. Mas você sabia disso? Que de todos os brasileiros que jogaram semifinal no Mundial da FIFA, só o Santos ganhou por mais de um gol de diferença? Não. Esse é um jogo só o Santos ganhou cruel. por mais de um gol. E o Inter perdeu por mais de um gol, para o Mazembe. Quer dizer, será que o Tolima, o Mazembe não nos ensinam alguma coisa? Será que o Grêmio e o São Paulo vão jogar a pré-Libertadores, certos de que Começo vão de passar temporada, por assim, cima? tá jogando o que podem de verdade? Né? Não é São assim. Paulo ainda, que vai mais longe, né, Vitor? Porque vai dar só 20 dias de folga e acho que 10 no meio do ano por causa né? disso. Porque vai jogar Vai até o dia 12 quarta-feira de... e na outra dia quarta-feira, 12. né? 2 jogos difíceis. Tão difícil. Vê como o futebol é curioso? Foi muito mais difícil para o São Paulo jogar contra a LDU Loja e a Universidade Católica no Morumbi lotado, 2-0, do que foi ontem no Pacaembu contra o time que vai jogar o Mundial de Clubes. É curioso, futebol é isso. Eu acho que esse primeiro jogo do Mundial É um um jogo jogo da cruel. obrigação, né? Então, é um jogo cruel porque É o jogo da vergonha. imagina a tensão dos jogadores, a obrigação. É. O outro time não tem nada a perder. Nada. Normalmente, são times que pelo menos estão bem posicionados, que sabem que são chatos na marcação. Você toma Mas um gol, jogou. você sabe que pode ser eliminado. Isso. Sabe? É um jogo muito tenso. Santos, Muito tenso. Inter e Mazembe. Agora, o Corinthians, seja contra o São Fresno É um time. Hiroshima, contra o Laos, o É Corinthians um tem time- muito mais jogadores, sim, é um muito mais time qualidade. maduro e tal. Tem Claro. tem Agora- obrigação de ganhar. Você jura que afinal, se o Corinthians passar, será mesmo com o Chelsea? Não. A chance de ser com o Monterrey é Do cada jeito vez que o Chelsea maior. está jogando, É cada vez ganhou maior. 2 dos últimos 10 jogos. Diz que tem racha hoje, está na imprensa inglesa, Isso. né? Racha no elenco e tal. Enfim, vamos ver o que falou Ney Franco sobre a Copa Sul-Americana, que eu repito, São Paulo começa a decidir nesta quarta-feira na Bombonera e decide na outra quarta-feira no Morumbi. O que foi feito aqui hoje é um risco, mas esse risco ele tem um objetivo, que era dar uma volta olímpica, ser campeão da Sul-Americana. E para ser campeão da Sul-Americana, a gente chegou a uma determinada situação, em reuniões com fisiologistas, preparadores físicos, que nós chegamos num consenso que o ideal era a gente preservar os jogadores desse jogo de hoje. Então, esse foi o principal. E, a partir disso, a gente estava sujeito a correr todos os riscos para ser campeão da Sul-Americana. Só que eu vim para o jogo com muita confiança, né? E os jogadores também. A gente percebeu isso na pré-eleição, no momento que a gente definiu a equipe, que ela só foi definida ontem, no final da tarde, 4 horas da tarde, que a gente realmente definiu que iríamos hoje utilizar
a equipe que não vem jogando, né? Mas você olha para dentro do campo, você tem um goleiro, o Denis, uma linha de 4 que funciona muito bem, já falei dos 2 laterais, o Edson está num bom momento, o talento do Casemiro, que a gente já conversou aqui, o Michael e o Douglas têm uma sequência de jogos nessa equipe, o talento que o Ganso tem, o William e o Cício, então é uma equipe competitiva que estava dentro de campo e a gente definiu a forma de jogar, né? Não fizemos nada de diferente, estudamos muito o Corinthians tem uma forma de jogar muito bem definida, que disputou o campeonato paulista dessa forma, Libertadores, o campeonato brasileiro, muda só as peças, mas o posicionamento em campo ele é o mesmo, e a gente ajustou tudo isso com os jogadores e a gente fez essa bela partida, principalmente o segundo tempo, né? Que fez a qualidade do jogo do segundo tempo, que fez a gente ser merecedor do resultado que tivemos aqui hoje. Só para fazer uma colocação, quando ele começa a entrevista, ele fala, consultamos o fisiologista e tal. Essa é a diferença. O São Paulo foi fazer a semifinal contra o Curitiba, ganhou do Atlético Mineiro de 1-0 no domingo. Dia seguinte, o Leão deu um treinamento coletivo de mais de 2 horas. Na terça-feira, mais de 70 finalizações de cada jogador. Quarta-feira, os jogadores do São Paulo carregavam as pernas que estavam presas. Ignorância. Uma ignorância absoluta. Desprezar a ciência da preparação do time hoje Ué, tem jornalista também que despreza, né? Não tem? Quantos? Que diz que negócio de altitude é frescura. Não fala? Dizem que a altitude é frescura. Jogar 2 vezes por semana? Eu jogo pelada todo dia, eu já ouvi isso de jogo. Eu jogo minha pelada meio-dia e nem por isso morro. É a mesma coisa, você jogar pelada e você jogar futebol profissional. Eu pulo. A esperança do corintiano está no seguinte, o Corinthians perdeu uma semifinal para Ponte Preta no campeonato estadual esse ano e depois conseguiu dar a volta por cima, como havia perdido para o Tolima e dado a volta por cima. Esse resultado para o São Paulo tem mais ou menos, guardadas as proporções, o mesmo significado. Lembrando, no entanto, segundo a memória elefantíaca de Paulo Vinícius Coelho, que o Internacional de Porto Alegre, o último campeão, o último brasileiro campeão mundial, ao sair de Porto Alegre para jogar o Mundial, havia tomado de 4-1 do Goiás. Mas não fui checar, mas sou capaz de apostar que jogou com o time reserva. Também não fui, também não sei. Agora, lembrando que o Tite, depois desse jogo contra a Ponte Preta, quando a gente perdeu o Campeonato Paulista, barrou o Júlio César, colocou o Cássio, aliás, uma atitude de muito peito para você fazer Para jogar, não, estreou na Libertadores. No mata-mata. Sim. No mata-mata da Libertadores. Foi no mata-mata? Foi no mata-mata. O Cássio estreou no mata-mata da Libertadores. Foi no mata-mata? O jogo fora contra o time do Equador. É verdade, foi no mata-mata, sim, você tem toda a razão. Bom, como dissemos, também essa última rodada... Nessa última rodada definiram-se também os que ficam e o que cai. Portuguesa empatou 0-0 com a Ponte Preta no Canindé, isso bastava para ela ficar, ficou. O Bahia também bastava empatar com o Atlético Goianiense no Serra Dourada. Estava empatando, na hora em que soube que o Náutico havia feito 1-0 no Sport, até foi para cima do Atlético e ganhou o jogo de 1-0. Até porque o empate favorecia o Bahia ainda no jogo dos aflitos. Né? Exatamente. Então, tranquilidade. O Sport caiu. Eu lamento pelo futebol pernambucano, porque perde o seu clássico, né? O Náutico é o único representante. Lamento pelo futebol nordestino, ao mesmo tempo que saúdo o futebol nordestino, porque volta a ter o Bavi, né? O Vitória subiu, o Bahia ficou, então voltamos a ter Bavi, mas não vamos ter mais Náutico e Sport. É ruim para o futebol de Pernambuco, é ruim para o futebol do Nordeste, mas é de se aplaudir a atitude do Náutico, que não levou isso em consideração, não fez jogo de compadre, né? Fez o jogo dos rivais, que quer ver o outro, né, derrotado, e com isso o Náutico vai disputar a Copa Sul-Americana, que para o Náutico é uma façanha. Mais de 40 anos que não jogava um torneio internacional. E tem uma coisa, não dá para... Dos quatro times que foram rebaixados, eu acho que o único que realmente vai ser... Não, é o Palmeiras que vai ser crítica mais forte. Sim. Porque você pega um orçamento do Sport, do Atlético Goianiense, do Figueirense... Sabe, esses times, Juca, enquanto a distribuição dessas cotas de televisão for tão dispare, assim, sabe, tão desigual, times, por exemplo, como o Náutico, a Ponte, o próprio Bahia...
É difícil. A Portuguesa, o muito Sport, difícil. eles vão ter muita dificuldade para permanecer na É primeira muito divisão. difícil, sem dúvida nenhuma. Muita dificuldade. E Sérgio Guedes, técnico do Sport, chorou. Entendo que a derrota foi circunstâncias do primeiro aproveitamento positivo. O jogo se desenvolveu de uma maneira pela qual quem saísse na frente teria a ocasião que o adversário teve de contra-ataque, de espaço, fosse o Sport o protagonista de sair na frente, as coisas seriam ao contrário, então nada mudaria em relação à análise. Você só faz uma análise pertinente àquilo que aconteceu ou o adversário aproveitou uma ocasião. O que eu preciso dizer nesse momento é que é um clube que tem uma torcida fantástica. Agradecer aos dirigentes, aos atletas que desconhecem o limite que eles possuem. Eles podem muito mais do que mostraram nesse final e eu os agradeço por isso. A sua carreira representou o quê? Calma. Eu acho que é uma oportunidade de ter colocado à prova aquilo que de verdade eu sou capaz de fazer. Mas existem limites nessas ocasiões que você precisa saber interpretar. E o tempo vai fazer com que eu consiga interpretar isso. Dá pena ver um profissional deste jeito, né? Há quem duvide da sinceridade dessas lágrimas. Não é meu caso. Não é o caso de Victor Ernesto Birner. Diga que foi. Luiz Felipe Scolari, né? Que afinal vai realizar o sonho dele, é o que tudo indica. Eu até contava isso na minha coluna ontem na Folha de São Paulo. 5 anos atrás, exatamente. Em 2007, logo depois que o Brasil perdeu, o Brasil do Dunga perdeu para a seleção inglesa, para a seleção portuguesa, nos Emirates, em Londres, por 2-0, eu tive uma longa conversa com o Filipão. E perguntei para ele, falei, Filipão, o que falta você fazer na sua vida? O que mais você quer? Foi campeão do mundo com o Brasil, reergueu o futebol de Portugal, é tratado em Portugal como Dom Sebastião, um verdadeiro rei. O que mais você falta? E ele disse, falta uma coisa, encerrar a carreira dirigindo a seleção brasileira no Maracanã na Copa do Mundo de 2014. Eu guardei aquilo. Todas as outras conversas... Ele falou brincando, ele falou sério. Não, falou sério. Uma conversa informal. Isso. Aliás, vocês são muito amigos, né? Nos damos bem. Eu admiro até que nos demos tão bem em função do fato que eu fui um crítico ácido dele durante a Copa da Ásia. Você vê que umas coisas são. Eu não converso com o Filipão, não conheço e defendia ele a vida inteira. Porque eu não me conformava que ele não levasse o Romário. Mas eu achava que estava certo. Veja o que eu quero dizer. A partir daí, desse dia que ele me disse isso, eu todas as vezes que conversei com ele para publicar, eu sempre perguntei, ele nunca mais deu a mesma resposta. Nunca mais ele falou isso. Você perguntou para ter a resposta. Perguntei uma vez, inclusive, quando nós estávamos juntos no CBN Esporte Clube. Ele estava lá no Uzbequistão e fizeram uma longa entrevista com ele. Uzbequistão. Onde o Uzbequistão. Atrás. Enfim, e ele vai realizar esse sonho. Vamos ver. Ele, com caótico sorteio, a FIFA, que andou ameaçando chutar os nossos traseiros, não é capaz de fazer sorteios. É uma rima, não uma solução. Vamos lá, vamos ver. De moral a gente. A expectativa de todos nós brasileiros é que a gente tenha uma equipe competitiva, pronta, com qualidade e que possa fazer da Copa das Confederações realmente não só um laboratório, mas uma observação final daquele grupo que poderá estar nos representando no Mundial. É importante e ótimo que na nossa chave estejam os com Itália, Japão e México, porque serão confrontos que nos darão, sinceramente, a chance muito maior de observação de que se não tivéssemos, quem sabe, um grande adversário. O foco do atleta brasileiro muitas vezes é muito maior quando enfrenta mais dificuldades.
Portanto, a partir de agora, também do sorteio e da próxima semana, é onde nós vamos ficar bem à vontade para definirmos algumas situações e para estudarmos os nossos adversários e para trabalharmos já visando a Copa das Confederações. Muito bem. Então é isso. Eu concordo com ele. Eu acho que o melhor que o Brasil pode acontecer para a seleção brasileira é pegar uma chave dura, né? A chave da Espanha ficou aparentemente muito fácil, né? Com o campeão da África, que não se sabe ainda qual é, o Uruguai e Tahiti, né? Lembrando que o Alex Atala, que pegou a a bolinha bolinha errada, disse que seguiu o protocolo, as instruções exatamente tal qual o Jerome Valk havia pedido. Aí o Jerome depois teve que pedir auxílio ali pro Blatter. Foi uma coisa... Agora, muita gente está criticando o Filipão, eu quero lembrar uma coisa. A Copa do Mundo, a não ser que o Brasil pegue um grupo muito difícil na primeira fase, se decide tudo em 4 jogos. O treinador se Copa das Confederações, Copa América e tudo valesse, o Dunga hoje em dia seria exaltado no país. Sem dúvida. Ou seja, tudo se define naqueles últimos 4 jogos e o Filipão tem esse perfil. Aliás, digo mais, lembremos, já houve 8 Copas das Confederações. Nunca um campeão da Copa das Confederações ganhou a Copa do Mundo subsequente. Nunca. O Brasil ganhou 3 Copas das Confederações, 97, 2005 e 2009, a França ganhou 2, a Dinamarca ganhou 1, a Argentina ganhou outra, o México ganhou outra. Nenhum deles foi campeão do mundo depois de ter ganho a Copa das Confederações. Portanto, não é por aí, né? A Copa das Confederações tem é um termômetro. E outro detalhe, o Filipão tem um projeto de vitória. Agora, anula isso. defeito do adversário, anula defeito do adversário e joga em cima dos defeitos O dele. que não impede que eu preferisse o Guardiola. Assim como eu preferi o Tite. Né? Muito bem. Vamos ver a última bola. Não, a última não, porque teremos mais. A última bola de cristal do Campeonato Brasileiro, que terminou com a vitória de quem ganha sempre. A última impressão é a que fica, você sabe. Vamos ver. São 11 jogos em questão. Deu 6-5 para a besta que vos Na verdade, fala. foi 7-6, porque nossa caríssima Priscila desconsiderou Não, pois eu a estou nossa fazendo aposta conta. da... Eu estou fazendo a conta apenas dos jogos, não de quem classifica ou não classifica, porque pelos jogos tem esse resultado. Eu apostava que o Sport ganharia. Não. Estou falando do São Paulo Universidade Católica, que deu empate, e a gente apostou na classificação do São Paulo e nosso acerto não está computado. Ah, sim. Sim, claro. Um para cada. Tá certo. Agora eu quero parabenizá-lo, senhor. Não Porque, vou por te dar a favor, mão. não, por favor. Eu não vou. Olha que falta de Olha que educação desse ridículo. senhor. Olha É ridículo. Eu Ele queria dar sofre. parabéns pela Meu Deus, vitória. que vitória. Aliás, Você não sabe perder, não sabe ganhar. Impressionante. A direção do UOL me chamou, eu precisava te comunicar isso, eu ia falar particularmente. Em público, tá. Mas vou falar em público para o ano que vem. Acabar também ali. Não vai acabar. Mas vão ser mais seletivos. Nos jogos que realmente são importantes, que se possa fazer uma avaliação técnica. E não, às vezes, falar... Por exemplo, está aqui, o Ulsan Hyundai contra o Monterrey. Não conheço os times. Também não. Eu vou dizer Monterrey, que tem mais tradição. Não, acho que a gente não tem que apostar nesse Mundial. Isso. Não, nós vamos... Copa Sul-Americana, São Paulo e Essa Tigre. semana é só São Paulo e Tigre. Então foi isso. Nós dois acertamos que o São Paulo passaria a Universidade Católica. Eu acertei o empate de Flamengo e Botafogo. Nós dois acertamos o Santos. Isso. Nós dois erramos porque deu Vasco contra Fluminense. Opa! Sim, você deu empate, eu dei Fluminense e deu Vasco 2-1. Eu vou rever isso. Você reveja. Que eu apostei no Vasco. Tá, entra no tapetão. Eu apostei no Vasco. Ok, tá bom. Tá, então é isso. Aliás, o Vitor ganhou. Muda aí, faz Não, favor. não ganhei. Foi 10-1 pro Vitor. Não, tô ganhando o tempo Meu inteiro. Deus, ele que não sabe quis te dar os ganhar nem parabéns. perder, que horror. Não, só que eu apostei, só isso. Ambos erramos o jogo do São Paulo, porque nenhum dos dois apostou no São Paulo. Eu apostei no Corinthians, ele no empate. Eu acertei o empate do Grenal, ele votou no Grêmio. Esse eu achei um grande acerto, admiro. Ambos acertamos o Galo. Ambos erramos ao votar na Ponte Preta contra a Portuguesa. Embora o Vitor apostasse que a Ponte Preta, que a Portuguesa se classificaria mesmo assim. E eu não. Por quê? Porque ele votou no Náutico e eu no Sport. Curitiba acertamos. Ambos votamos no Curitiba, que era o óbvio. E você acertou o Bahia. E eu acertei o Bahia contra o Atlético Goianiense. Falta, então, fazer o palpite dessa semana. Um jogo só. Nós vamos, embora já comece o Mundial de Clubes, mas é realmente... enfim, não vou votar, eu não sei. Semana que vem a gente aposta no Mundial de Clubes. Isso. Bomboneira vazia, provavelmente, né, Vitor? Vazia eu não acho. Não?
Acho um time de 110 anos de história. Mas Que, eu te confesso que eu não sei muito do Tigre. Não, o Tigre é grande rival do Chacarita Júnior, que é exatamente o time... Ali no bairro. Que é o time dos caras que gostam do São Paulo lá, porque tem a camisa igual a do São Paulo. Inclusive, a torcida do Chacarita vai receber a torcida do São Paulo. A torcida do Chacarita é uma torcida muito, assim, pequena, mas violenta. Mais chacaritenses do que tigrenses? Eu acho que vão ter vários torcedores do Chacarita, até porque é na Bomboneira. Agora, vazia não, Juca. Agora, é um time pequeno, mas tem 110 anos de tradição. Nunca foi campeão de nada de primeira divisão. Tem 6 títulos da segunda divisão argentina apenas. Joga com 3 zagueiros. A Copa Sul-Americana é de primeira divisão? A Copa Sul-Americana é de primeira divisão. Agora, é o segundo torneio em importância do continente. O Tigre é time de bairro de Buenos Aires? O Tigre é o time Vitória... É mais um time de Buenos Aires? Com certeza? Eu não tenho, eu juro para eu ir olhar e esqueci. Então, é Buenos Aires, agora eu não sei se é Buenos Aires ou Grande Buenos Aires. Tá. Eu não sei se é Buenos Aires ou Grande Buenos Aires. Se é um São Caetano ou se é um Juventus? Seria mais para Juventus, porque tem tradição, tem história, já jogou primeira divisão, acho que foram 49 não, mas temporadas. Aí eu estou falando em termos de divisão. localização. Enfim, a gente Resumindo, o Tigre é um time que no Campeonato Argentino, onde o Vélez foi campeão esse final de semana, tem uma vitória em 17 jogos. E quantos empates? 8. 8 empates e 8 derrotas. Aqui é o meu palpite. É dirigido pelo Gorosito, que é um dos torcedores históricos doTigre, ex-volante. Eu acho que o Tigre não ganha do São Paulo por nada, mas acho que esse jogo o São Paulo vai jogar com a cautela que, enfim... Sabe por que eu acho que não, Juca? Porque... É melhor agredir, né? Porque aqui no Morumbi não vai ter jeito, né? Vai jogar contra o time fechado. Não tem mais esse negócio do gol fora de casa na decisão que facilita o estilo do São Paulo. Porque pode ir pra cima, tomar gol e continuar atacando, sabe? Sem sofrer consequências. Agora, o que também é ridículo isso, né? É coisa da Comebol. É ridículo. Coisa da Comebol. Quer dizer, funciona na Libertadores e na Sul-Americana o tempo inteiro o gol qualificado. Chega na final, não tem. Eu acho ridículo, por exemplo... Quer dizer, o Corinthians teria jogado pelo 0x0 contra o Boca Eu Juniors. acho ridículo, por exemplo, você não permitir que um time, por exemplo, que tem um estádio para 15 mil pessoas... Possa jogar jogar decisão na casa dele. Põe Eu as acho que o 15 regulamento tem que ser cumprido. Claro. Não, tem que ser, agora tem que ser 40 mil, tem que ser cumprido. Agora, eu acho Mas ridículo. mata exatamente o gosto, né, do time da segunda divisão que Exatamente. chega, né? Aí alguém dirá, mas a Copa da Inglaterra é assim também. O jogo é um Wembley, seja quem for. Bom, tudo legal. Copa então, da campo Inglaterra neutro. é um jogo só. Não, isso que eu tô falando. Não, então campo neutro nesse aspecto. Né? A decisão, é um jogo sim. só. Então tá legal. Pega a Copa Sul-Americana, determina antes, ou a Libertadores determina antes, em que lugar vai ser a decisão, como se faz na Europa. Agora, você fazer 2 jogos, como o Atlético Paranaense, por exemplo, não pôde jogar São Paulo. na Arena. Agora, então, ao mesmo tempo, é óbvio que o time que se beneficiará do regulamento, não, eu exijo que o regulamento seja cumprido. São Óbvio. Paulo está no papel dele. Óbvio. Não, tudo bem, vou jogar lá. Não, o regulamento diz isso, eu quero que cumpra. Não vou ser liberaloide a esse ponto. Resultado, o Atlético Paranaense foi jogar no Olímpico, né? No Olímpico. Estava vazio. 1-1. Né? 1-1. E São Paulo enfiou 5 aqui, não foi? Aqui 4. 4. Eu lembro que eu estava no avião, indo para Lisboa, eu ouvia os gols do São Paulo no avião. Foi o dia que eu descobri que FM pega em qualquer lugar do avião. Eu não sabia disso. Você Agora, vai só para ouvindo- falar sobre o Tigre, time que joga com 3 zagueiros, tem um meia lá um pouco mais habilidoso, Bota, agora... Eu vi o jogo contra o E Milionários. a bola levantando para o Madiolo, centroavante, o tempo Agora, me inteiro. impressionou contra o Milionários, sabe o quê? Frieza. Não, e o preparo físico, Vitor. Tá. Eles terminaram o jogo... Sim, sim. Né? E quase tomaram um gol no fim e tal. Foi Sim. maluquíssimo o jogo. E tomaram Foi gol uma fora da delícia. área e no final ainda Sim. teve uma pressãozinha lá. Exatamente, Agora, é um time limitado. Agora, é um time, por exemplo, que perdeu na primeira rodada pro Deportivo... pro time do Equador, eu estou esquecendo qual, por 2-0 fora, depois conseguiu fazer um 4-0 em casa, conseguiu uma classificação dramática contra o Cerro Porteño, que tinha um time um pouco melhor que o do Tigre. Foi dramático. Então, eles vão brigar muito. Agora, o São Paulo é favoritíssimo, né? Eu voto Pra no ficar com o empate. título. Eu voto no empate em Buenos Aires. Eu acho que o São Paulo sai de lá vencedor. Então é isso, são os palpites, ao faltar 22, 20 segundos. E é isso, você fica então, a gente volta na segunda-feira ainda com Copa, há 2 dias da decisão da Copa Sul-Americana, né? E na semana em que, e há 2 dias da estreia do Corinthians no Mundial de Clubes da FIFA. Aliás, quarta-feira do dia 12 promete, pelo menos aqui no estado de São Paulo, porque de manhã tem Corinthians na semifinal do Mundial 8h30 da manhã, e à noite tem São Paulo na final da Sul-Americana. O São Paulo é o Brasil na Copa Sul-Americana e o Corinthians é o Brasil no Campeonato Quanta Mundial bobagem, de Juca Clubes. Kfouri. Eu diria que Tigre é Brasil eu na não Copa sou- Sul-Americana. Eu não sou brasileiro na Copa Sul-Americana
e sou corintiano na Copa do Mundo. Estamos sendo pressionados pelo tempo. assim. Olha, toca uma musiquinha. Olha, ouve Ó, isso. tira, vamos ver. Estamos estourando 20 segundos, é isso, Vitor? Será que vai ter multa? Vamos ver, vamos lá. Ó,